Lucas capítulo 12, a partir do verso 16. Diz o texto bíblico: então lhes contou esta parábola. Eu estou lendo na versão NVI. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua alma lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. E Jesus encerra dizendo: busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Vamos dizer junto esse último versículo, irmãos? Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém, irmãos? Senhor, nós estamos diante da sua santa palavra e mais uma vez nós rogamos. Senhor, vem aqui sobre nós essa manhã. Pai, faz-nos experimentar o poder dessa palavra do Senhor, que criou os céus e a terra. Senhor, que essa palavra nos toque dessa manhã, que seja a sua presença aqui, fazendo diferença na nossa vida, trazendo vida a essa palavra, Senhor, vivificando, trazendo constrangimento e arrependimento aos nossos corações, abrindo os nossos olhos. Senhor, como nós ansiamos pelo agir do Senhor no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós precisamos crescer no entendimento do que é o reino de Deus. Jesus, depois que ele foi batizado por João, ele atingiu a idade de 30 anos, a maturidade como homem. Ele foi batizado por João, no Rio Jordão. Depois disso, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado por Satanás. Jesus o venceu e o que ele fez? Ele foi morar em Cafarnaum, onde ele começou o seu ministério. Dizendo o quê? Ele começou com uma proclamação. Qual foi essa proclamação? Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Irmãos, esse entendimento precisa ser revelado para nós. A grandiosidade disso, o que isso significa para nós.
Então é nisso que nós vamos trabalhar um pouco mais nessa manhã. O que é um reino? Um reino é uma esfera de domínio e de governo de um soberano, de um rei. Então, um reino é um lugar onde um rei reina. Um lugar que funciona de acordo com as leis de um determinado rei. Um lugar em que a vontade desse rei, ela acontece, ela é feita. Mas, irmãos, não é assim nessa terra. Não é assim nessa terra desde o Éden. E nós precisamos meditar na seriedade disso. Irmãos, Deus criou esse mundo, Deus criou os céus para proclamarem a glória de Deus. Deus criou o ser humano para que ele tivesse, deu a nós essa capacidade de termos formado em nós a imagem de Deus. Porque Ele queria que esse mundo fosse um lugar governado por nós, seres humanos, em comunhão com Deus. Irmãos, não havia pragas na terra, não havia nada disso. Mas desde o Éden, irmãos, após a queda do homem e da mulher, por quê? Porque eles escolheram o caminho que Satanás estava propondo, ao contrário de escolher o caminho de Deus. Com isso, o homem e a mulher deram a Satanás o direito legal de ter a autoridade da terra para si. E o diabo não deu bobeira, irmãos, ele tomou. Desde então, no decorrer dos milênios, Satanás tem feito desse mundo, dessa terra, o lugar do seu reino. E nós, o povo de Deus, precisamos ter esse entendimento, olhar para o mundo à nossa volta e entender que ele é inimigo de Deus. E qual que é a consequência disso? Ele precisa ser o meu inimigo. A minha natureza humana foi inoculada com o veneno de Satanás. E eu preciso conviver com a minha natureza pecaminosa, ciente disso. E não ser conivente com ela, não agradar a ela. Isso é o que o Senhor espera de nós. Por quê, irmãos? Porque Jesus veio ao mundo para estabelecer o reino de Deus. Só que Ele morreu, ressuscitou, voltou aos céus, e as coisas nessa terra continuaram, aparentemente, da mesma forma. O Império Romano continuou reinando, o mundo continuou funcionando como ele funciona. Mas um dia, irmãos, Jesus, ele vai voltar para essa terra, e vai estabelecer um governo visível. Mas até lá, nós precisamos entender uma verdade. Onde o reino de Deus está, irmãos? Obrigada pelas mulheres, porque nós estamos estudando há vários meses sobre o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Irmãos, mas quais são as implicações práticas disso? Tá bom, o reino de Deus está dentro de nós. Se Jesus trazia muito seus ensinos para situações concretas do dia a dia, eu penso que nós também precisamos fazer uso desse meio didático. Então, eu vou explicar de uma forma que eu penso que ajuda no entendimento disso. Uma coisa que a gente pode ver. Para fazer essa palavra, eu pesquisei qual que é o país que tem o maior IDH do mundo na atualidade. É a Suíça. A Suíça, no índice de desenvolvimento humano, ele é de 0 a 1. O índice de desenvolvimento humano da Suíça é 0,97. Bom, o que isso quer dizer na prática, irmãos? Que um cidadão que nasceu na Suíça, ele desfruta de segurança, de saúde, saneamento, eletricidade, todo tipo de infraestrutura, educação, moradia, empregos e salários, num país que tem um índice de desenvolvimento humano próximo da perfeição, da terra, né, irmãos? Da terra. Então, o que acontece, irmãos? Todas as pessoas que nasceram na Suíça, porque elas nasceram lá, eles desfrutam disso, porque eles nasceram lá. E qual que é outra implicação que nós podemos ter?
Isso não faz diferença nenhuma na vida de nós brasileiros. Amém? Por quê? Porque nós não nascemos lá. Nós não temos aquela cidadania. A nossa cidadania é de brasileiros. Um país que está lutando ainda para sair do terceiro mundo. Embora aqui, né? Mas está com muito pé no terceiro mundo ainda, irmãos. Mas vamos entender agora, dá para visualizar isso? Dá para entender a diferença prática que faz na vida de um cidadão suíço e um cidadão brasileiro, a sua cidadania? Vamos trazer isso agora, irmãos, para o reino de Deus. A salvação que foi de graça, que é de graça, ela foi como um ticket de entrada no reino de Deus. Jesus veio, morreu, ressuscitou, e por quê? Você creu na sua obra, o que aconteceu? Você recebeu um ticket. Vamos colocar aqui. Esse aqui é o ticket. Eu estou com ele na mão. Se uma pessoa chega num show e ela não tem o ticket de entrada, que hoje normalmente é no celular, né, mas vamos usar esse exemplo, ela pode entrar naquele show? Não. Mas se eu tenho o ticket, eu posso entrar. Então, o que aconteceu conosco, irmãos? Por causa da obra de Cristo, nós tivemos acesso ao reino de Deus. Os ensinos bíblicos, a começar do Sermão do Monte, dos Evangelhos, né, e todos os ensinos nas cartas da Bíblia, o Sermão do Monte, especificamente, por exemplo, ele é a constituição, ele é o ensino mais precioso de Jesus. E o que ele é considerado? A constituição do reino de Deus. Por quê? Porque ele, os demais ensinos do Novo Testamento, eles nos mostram um caminho para nós andarmos na nossa vida terrena, para que esse reino seja edificado em nós. Irmãos, como o reino de Deus está dentro de nós precisamos entender que ele vai ser formado. Pela salvação eu pude entrar. Qual que foi o processo? Colossenses 1,13, Jesus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas isso a entrada foi garantida, irmãos. Mas é na medida que o nosso coração vai sendo conquistado pelos valores do reino, que nós vamos desfrutar do benefício dele. Irmãos, a cidadania do reino, quem já morou em outro país consegue entender isso claramente. A cidadania do reino, a postura, o modo de ver a vida de cada cidadão de um país é diferente do outro. E a cidadania do reino, irmãos, ela é formada dentro de nós. Diga, formada. Como que ela é formada, irmãos? Entendimento após entendimento. Decisão após decisão. Conquista por conquista do nosso coração. E o que vai acontecendo? Quando nós temos esse entendimento do que o alvo de Deus é me transformar de um cidadão da terra para um cidadão dos céus, e eu tenho esse entendimento e me aplico a isso, irmãos, a minha cidadania vai sendo transformada. A minha caminhada nessa terra vai fazendo com que eu deixe cada dia mais de ser um cidadão do mundo, desse mundo horroroso, para me transformar cada dia mais um cidadão dos céus. Qual cidadania é melhor, irmãos? Posso ouvir bem alta a resposta? Mas, irmãos, ela não está pronta dentro de nós. Está à nossa disposição usarmos a nossa vida e a nossa caminhada nessa terra, para que essa cidadania seja formada, seja construída em nós. Não é um processo automático, não é de uma hora para outra. É na medida do nosso entendimento em que nós vamos deixando as características naturais da Viviane, e coloco o seu nome no lugar, serem trocadas.
À medida que eu me aplico a esse processo, com entendimento e me aplicando a esse processo, é que eu vou deixando as características da Viviane sendo trocadas. O meu modo de pensar, os meus conceitos, o meu modo natural de reagir, os meus interesses, o que me dá prazer pelos interesses de Jesus, pelas características de Jesus. E, irmãos, Jesus vai se tornando verdadeiramente aquele modelo para nós. De modo que nós vivemos a nossa vida, e como Paulo diz, eu estou aqui vivendo, mas os meus olhos estão fixos aonde? Nele. E à medida que eu me entrego a esse processo, irmãos, eu vou me apaixonando mais e mais por ele e pelo processo. Mas, irmãos, se eu não tenho esse entendimento, se minha mente não é saturada de todas as bênçãos de pertencer a esse reino, de todas as bênçãos que é viver aqui, estar com os pés aqui, mas só com os pés aqui, irmãos. Mas nós podemos estar com os pés aqui, viver aqui, desfrutando de todas as bênçãos celestiais em Cristo. Irmãos, eu não tenho entendimento da grandeza disso, e não entendo que é um processo. Eu posso passar anos dentro da igreja, e nada vai ser acrescentado à minha vida. Irmãos, nós precisamos ser um povo em que desejamos, que vai crescendo dia a dia dentro de nós, a sensibilidade para ver tudo aquilo que há em mim, com cada vez mais detalhes, que é diferente das características do nosso Senhor. Irmãos, não podemos ser um povo acomodado ao temperamento. Colérico é assim mesmo. Não, irmãos. Fleumático é assim mesmo. Seu temperamento sempre vai ser o seu temperamento. Um colérico santificado vai ter reações diferentes de um fleumático santificado. Mas importa, irmãos, é que dentro do meu temperamento, da minha limitação humana, porque eu sou um ser humano, você também, simplesmente um ser humano, que Cristo verdadeiramente esteja sendo formado em mim. E é isso que importa. Irmãos, e o que nós precisamos é ter sensibilidade para eu olhar para mim, e não interessa o quanto eu sou bem-sucedido na minha profissão. Não interessa o quanto eu sou uma pessoa de sucesso. Não interessa se minha casa é boa. Não interessa se o meu carro isso, se aquilo. Interessa é quanto de Cristo está sendo formado em mim. Interessa é, me dói, irmãos. Cada vez que eu vejo em mim uma atitude diferente de Jesus, me dói. Ou eu passo muitos dias sem nem sentir essa dor. Nós precisamos ser um povo que deseja isso, irmãos. Mas sabe qual que é o primeiro problema dos filhos de Deus que estão recheando as igrejas, irmãos? É que muitos de nós temos o acesso ao reino de Deus, mas não fomos tomados pelo desejo de avançar nele. Porque nós estamos satisfeitos com a vida nesse mundo. A verdade é que nós estamos conformados com a vida nesse mundo e satisfeitos, irmãos. Nós precisamos encarar a verdade da nossa condição. Mas, irmãos, quantos cristãos ouvem esse tipo de palavra, mas não param para dizer, Senhor, qual é a realidade do meu coração? E que o Senhor esteja fazendo essa pergunta para cada um de nós, a começar de mim. Porque o fato de eu fazer essa pergunta, irmãos, não faz diferença nenhuma. O meu clamor é que o Espírito Santo esteja fazendo essa pergunta para nós. Qual é a realidade do meu coração? E por vezes a nossa resposta, irmãos, vai ser a verdade, é que eu não olho para o mundo como meu inimigo. Eu sinto prazer em muitas coisas dele, eu ando às vezes de mãos dadas com ele. Eu ainda não sou sensível a muitos pecados na minha vida do ego. Eu não olho o meu ego como meu maior inimigo e que eu preciso lutar
lutar contra ele, eu não posso dar ocasião para ele de forma alguma. Irmãos, entendo o que eu estou falando. Eu não estou me referindo aqui a pecados explicitamente, no sentido de que, meu problema é que eu quero cometer pecados. Eu ainda tenho pé no mundo de que eu fico cometendo pecados. Não estou falando disso, irmãos. Eu espero que todos nós que estamos aqui já tenhamos saído desse lugar tão básico. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, é amizade com o mundo. Falta de posicionamento com o mundo. Aos prazeres da vida do ego. Aos prazeres da carne. A falta de encargos de ter os meus afetos conquistados pelo que concerne ao reino de Deus. E por vezes, irmãos, estarmos semana após semana dentro da igreja, satisfeitos com o fato de congregar. Isso é uma coisa que deve nos preocupar muito. Congregar é muito bom. A amizade dos irmãos é muito bom. Estar aqui nas reuniões é muito bom. Sim ou não, irmãos? Mas, irmãos, estar aqui precisa nos levar a um lugar. E nós precisamos ser corajosos o suficiente para examinarmos nossas atividades cristãs e avaliarmos em oração se elas têm nos levado a estarmos satisfeitos conosco mesmo, com o congregar, ou se elas têm gerado em nós um anseio pelo reino de Deus. Nós precisamos ser um povo que saímos aqui todos os domingos, tomados pelo desejo de sermos como Jesus. Eu não posso aceitar mais isso na minha vida, eu não posso viver assim. Todos os domingos, todas as terças, todas as segundas à noite, toda terça à tarde, toda quarta, todo sábado, toda quinta, nos grupos pequenos, precisam ser reuniões, irmãos, que nos levem a uma pergunta que tem marcado muito a minha vida, nesse livro que eu estou lendo sobre João Batista. O que eu farei? Irmãos, sabe o que é a coisa mais incrível do ministério de João Batista? Eu penso que é nesse texto de Lucas mesmo, não sei se é Mateus que cita essa parte específica. Tem um texto de João Batista que fala assim: e chegavam a eles os publicanos, e perguntavam diante da sua mensagem, o que faremos? Chegavam a eles os coletores de impostos, os publicanos são coletores de impostos, os soldados romanos, irmãos. E ouvia a sua mensagem e falava assim, o que faremos? E chegavam os judeus, ouviam a sua mensagem e perguntavam, o que faremos? Irmãos, nós precisamos nos responder. Irmãos, esse mundo está num estado de falência, de loucura, de calamidade, que nós não podemos nos conformar de ser um povo satisfeito com congregar. Porque congregar é muito bom. Irmãos, a amizade dos irmãos, os abraços, louvarmos, cantarmos, ouvirmos a palavra é muito bom. Mas, irmãos, precisa haver esse clamor, que vai ser o tema da nossa primeira conferência. Aviva-nos. Nós precisamos ser um povo totalmente diferente das pessoas do mundo. E nós não podemos nos conformar com nada fora disso. Mas, irmãos, sem esse primeiro passo, admitirmos a verdade do nosso coração, nós não vamos avançar. Se nós não admitirmos a verdade de Deus sobre nós, Senhor, a verdade é que os meus afetos não estão tão conquistados pelo Senhor. Eu gosto do Senhor, eu amo o Senhor, mas eu amo tantas outras coisas. Nós precisamos chegar nessa verdade. Senhor, a verdade é que eu não relaciono com a minha natureza pecaminosa, entendendo que é um monstro dentro de mim, que eu não posso dar lugar para ela. Ontem eu vivi uma situação
Ontem não, sexta-feira, tão interessante lá no escritório. A gerente do laboratório, ela é minha irmã em Cristo, nós caminhamos juntas há anos, ela me conhece muito. Aí teve uma secretária de educação que teve uma atitude tão arrogante conosco, mas tão arrogante, mas tão sem respeito. Aí ela me passou, eu falei, Juliana, pode deixar que eu vou responder para ela. Aí fiz um áudio e mandei para a Juliana. Aí Juliana começou a ouvir no primeiro segundo, eu levantei da minha sala, fui correndo na mesa dela e falei, Ju, ela, eu sei. Os primeiros 5 segundos que eu ouvi, eu sei que você vai fazer outro áudio. Eu não ia mandar mesmo, não. Entende, irmãos? Nós precisamos ser um povo que sabemos que a gente tem um inimigo dentro de nós. Eu não vou dar lugar para esse inimigo. Nessa hora, eu falo, essa mulher não pode fazer isso. Ela não pode tratar a gente com essa falta de respeito. É isso que o Evangelho tem que fazer. Ele tem que fazer essa diferença no nosso dia a dia o tempo todo. O tempo todo. E aí, irmãos, é aquele momento de falar, Senhor, como Jesus agiria? Irmãos, eu confesso, não sei quanto a sua carne. Minha carne não é convertida, não. Eu acho que a sua também não, porque ela não converte. Irmãos, o que acontece é que nós não podemos dar ocasião a ela. Mas, irmãos, quantas vezes nós não tratamos ela como nossa inimiga? Quantas vezes nós não tomamos as nossas atitudes baseados nos valores do reino de Deus? E fala assim, quem que essa mulher está pensando que ela é? Irmãos, essa sexta-feira, eu podia ter ganhado muito dinheiro, eu podia ter fechado ótimos negócios, eu podia ter conquistado muitas coisas, mas se eu não tivesse me arrependido dessa minha atitude, e voltasse e fizesse um áudio com humildade, procurando expressar amor para aquela pobre alma. Eu digo pobre porque eu sei que ela não conhece Jesus, eu já conversei com ela. Por isso ela é pobre. Para que de alguma forma pudesse haver algum testemunho de Cristo naquela situação. Aquele meu dia não seria contado diante de Deus, irmãos. Mas o quanto nós vivemos assim? Eu não vivo assim muitas vezes, irmãos, estou aqui para dizer. Quantas vezes eu sou envolvida nas coisas da vida natural. Mas essa palavra de Jesus está aqui para nos dizer, irmãos, no verso 21. Se nós não cuidarmos disso, nós podemos ser pessoas que temos uma vida estável nessa terra, mas sermos pobres no que diz respeito ao reino de Deus. Coisa séria isso, irmãos. Irmãos, esse homem mencionado nessa parábola, ele era rico no reino dessa terra, mas ele era pobre no reino de Deus. E aqui vai um alerta para todos nós. Irmãos, nós precisamos entender que não é o fato de nós estarmos na igreja domingo após domingo, dia após dia, que vai automaticamente nos tornar ricos no reino de Deus. Entenda, irmãos, Jesus, ele nos encoraja a acumularmos tesouros. Precisa ter em nós isso. Eu quero ser alguém que a minha vida me conduza a acumular tesouros no reino de Deus. Nós podemos estar na igreja, irmãos, sermos salvos, temos recebido acesso ao reino de Deus. Estou aqui com o meu ticket na mão, eu estou com o pé nele, eu entrei pela porta, eu estou dentro. Mas eu não estou andando por ele. Eu não estou vivendo a minha vida de forma tal para que essa imagem de Cristo seja formada em mim. Irmãos, entendam, eu não estou falando nada de teologia da prosperidade. Eu não estou falando nada a um aspecto de eu sou filho do rei. Os benefícios de ser cidadão do reino é que... Não, irmãos. É ter Cristo formado em nós. Então, mais uma pergunta do Espírito Santo para nós é: se eu me encontrasse hoje com o Senhor, porque a palavra de Jesus, de Deus para aquele homem foi tolo, hoje a sua vida será pedida, a sua vida será tomada. E o que você tem? E essa precisa ser uma pergunta para nós hoje.
Porque isso pode acontecer conosco hoje? Pode, irmãos, nós não sabemos. Nós não sabemos se nós vamos chegar em casa. Eu não estou falando isso para botar medo em ninguém, eu estou falando isso porque esse entendimento precisa ter um senso de urgência na nossa vida. Por quê? Entender que cada dia da minha vida é uma oportunidade. E precisa ser visto dessa forma. Uma oportunidade para quê? Para eu me aplicar em que eu preciso me aplicar. E o que o Senhor fala para eu me aplicar? Buscar o reino de Deus. Irmãos, ninguém fica rico de braço cruzado. Quer dizer, a não ser que você receba uma herança, eu estou falando em termos naturais. Se você ficar lá passivo, de braços cruzados, sem se aplicar, você não vai enriquecer. Por quê? Enriquecer é algo que demanda uma atitude, demanda um esforço. Tem que ser intencional. Com a vida nesse mundo, Jesus fala assim, não queiram ficar ricos. Mas no que diz respeito ao reino de Deus, o que é a palavra do Senhor para nós? Vamos falar sem medo. Queiram ficar ricos. Eu vou te pedir agora para você olhar para o seu irmão e perguntar assim, você quer ser rico no reino de Deus? Irmãos, mas essa é uma pergunta que não é só para você fazer um momentinho assim, de uma dinâmicazinha, para você olhar para o seu irmão. É para fazer a gente parar nessa pergunta. Seu coração foi conquistado por isso. O seu coração anseia por isso. Por quê, irmãos? Porque se a gente anseia, tem um processo. Tem um processo que o Senhor coloca. Em primeiro lugar, irmãos, é guardar o nosso coração. De não focarmos nas coisas dessa terra. Eu não vou empenhar os meus maiores esforços em acumular tesouros nessa terra. Jesus não está incitando a preguiça. Jesus não está falando para a gente não trabalhar. Mas, irmãos, precisa ser algo definido para nós. Eu não posso me aplicar mais à minha vida secular, ao meu trabalho, do que eu me aplico a acumular tesouros no céu. Acumular tesouros nessa terra tem que ter um lugar, de acordo com a palavra de Deus. Eu trabalho sim. Eu sou fiel aos meus compromissos, sim. Mas o meu coração não está nisso, e eu posso falar que definitivamente não está nisso. E essa é outra resposta que nós precisamos dar para o Senhor. O seu coração está guardado das coisas desse mundo? E o que Jesus diz, irmãos? Busquem, pois, o reino de Deus. Nós vamos lá para o verso 31. A orientação de Jesus é, seja uma pessoa que intencionalmente decidiu buscar o que diz respeito ao reino de Deus. Irmãos, sabe aquela postura de que isso conquistou tanto o seu coração, que quando você acorda pela manhã, a primeira coisa que vem à sua mente não é eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, se é meu marido que cuida do financeiro da empresa, ou eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso. Não é isso. Você abre os olhos e pensa, Senhor, esse é um dia em que o meu maior esforço vai ser em viver de uma maneira tal, gastar o meu tempo de uma maneira tal, priorizar o que eu preciso priorizar, buscar reagir de uma maneira tal, que em todas as coisas, em todos os momentos, eu esteja empreendendo os meus maiores esforços em acumular riquezas no reino de Deus. Amém, irmãos? O horário apareceu ali na minha frente, então eu vou me adiantar um pouco. Irmãos, então aqui nós vamos voltar para o verso 30. Nós fomos lá em cima, fomos embaixo e estamos voltando. O verso 30, Jesus deixa claro. Pois o mundo pagão
é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Irmãos, Jesus está nos lembrando que nós somos e precisamos viver como filhos de Deus. E aqui existe mais uma pergunta do Senhor, do Espírito Santo para nós, para mim. Há em mim, no meu testemunho, uma diferença fundamental de interesses do que há na vida dos ímpios? A minha vida é totalmente diferente, irmãos. Eu tenho, de fato, um coração diferente deles. Se eu me comparar com um ímpio bom caráter, tem ímpio de bom caráter, irmãos? Tem. Antes de eu me converter, eu era uma pessoa de muito bom caráter. Eu não mentia, eu não roubava, eu não ia para baderna, eu não fumava, eu não bebia, eu fazia tudo certo no meu entendimento. E eu sei que muitos aqui eram assim. Existem ímpios de bom caráter. O que nós precisamos buscar é assim, existe em mim uma diferença fundamental de interesses do que há nos ímpios de bom caráter. O meu coração se interessa por coisas muito diferentes do que ele se interessa. Meu coração está em outro lugar. E para nós finalizarmos, eu penso que nós não vamos conseguir andar dos versos 19 a 21, talvez nós vamos ficar nisso. Irmãos, vamos ler novamente os versos 30 e 31, para nós vermos a ênfase do Senhor Jesus na segunda porção desses versos. Jesus diz: pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Aí no verso 31 ele diz, busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, observem que a ênfase de Jesus, nesses dois versos, na segunda parte, o mundo pagão corre atrás dessas coisas, mas, vocês são filhos, nós somos filhos, nós temos um Pai que sabe o que nós precisamos. E o que eu preciso me preocupar? Não me preocupar, o que eu preciso desejar? A porção das coisas nessa terra que o Senhor tem para mim. Só isso. Irmãos, o mundo hoje age para incitar desejos em nós, sim ou não? Sim, e muito. Muito, irmãos. Nós não podemos deixar que os nossos olhos fiquem focando em coisas que vão incitar esses desejos em nós. Não podemos, irmãos. Nós precisamos ser pessoas que queremos dessa vida o que o Senhor tem para nós. Mas a gente não pode ter ambição para as coisas dessa terra, não. Segundo o ensino de Jesus, nós podemos ter ambição para as coisas dessa terra? Responda, irmãos. Não. Jesus fala, não acumulem tesouros nessa terra, mas busquem. Nós precisamos viver com a consciência de que eu preciso ter uma profissão e ter um trabalho, porque o Senhor espera que eu faça isso. O preguiçoso, quem é preguiçoso, quem não quer trabalhar, não coma. Mas eu preciso ter essa relação. Eu vou ter um trabalho, sim. Eu vou ser honesta, sim. Eu vou ser trabalhadora, sim. Eu vou fazer as coisas, sim. Mas eu não vou correr atrás delas. Meu coração não pode estar nelas. Por quê? Porque o meu Pai sabe do que eu preciso. E o meu Pai vai estar à frente, me conduzindo, para me dar todas elas. Mas sim, irmãos, sim, eu me aplicar o que eu preciso me aplicar. Porque senão, irmãos, o Senhor vai me deixar por minha conta. Tá bom, é isso que você quer? Vai correr então. Gasta seus dias, aplica seus esforços. Morre, fica estressado, fica ansioso. Nós não vamos poder entrar nessa parte, não vai dar tempo. Mas se você decidir no que depende de mim, eu vou todos os dias dizer, Senhor, conquista o meu coração para os valores do reino. Senhor, gere em mim um coração que deseja viver essa vida sabendo que eu tenho um único propósito, que Cristo
Cristo, todo do seu caráter seja formado em mim. Me ajuda a viver assim, Senhor. Me dá sensibilidade para o meu pecado. Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu anelo, é isso que eu desejo, é isso que eu clamo. E a segunda parte do verso 31 diz: busquem, pois, o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vale lembrar, irmãos, que o texto não diz para que todas essas coisas vos sejam acrescentadas. Porque muitas igrejas estão fazendo isso. Eu vou me dedicar para que Deus me dê tudo. E Deus vai me dar o melhor dessa terra. Porque quando eu tenho o melhor dessa terra, Deus é glorificado em mim. Engraçado, né? A contradição dessa pregação. Jesus nasceu completamente fora do melhor dessa terra. Jesus viveu. O Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Jesus viveu sem o melhor dessa terra. Os apóstolos todos viveram sem desfrutar do melhor dessa terra. Mas aí o diabo vai infiltrando uma teologia do inferno na cabeça das pessoas, que elas conseguem dizer isso. Deus vai ser glorificado na minha vida quando eu estiver vivendo o melhor dessa terra. Irmãos, nós precisamos querer dessa terra à medida que o Senhor tem para nós, porque Ele é Pai. Ele é seu Pai, 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 Ele é o meu Pai. E Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Só que, irmãos, para Ele não tem problema. Fazer você passar uns apertos de vez em quando, para Ele te quebrar. Para uns, Ele vai ter que passar uns apertos de vez em sempre. Amém, contanto que Ele nos quebre. Contanto que Ele consiga encontrar no meu coração o lugar que precisa, contanto que o meu coração seja capaz de responder, irmãos. Não importa as circunstâncias. Importa que Cristo esteja sendo formado em mim. Por isso que Paulo dizia, sei estar contente em toda e qualquer situação. Sei ser honrado e sei ser humilhado. Se o meu Pai, que cuida de mim, entender que eu preciso ser humilhada, para que o meu coração chegue num lugar que deseje que a imagem dele seja formada em mim, você pode dizer junto comigo, glória a Deus pela humilhação. Pela humilhação. Que venha. Sei viver em abundância, sei viver em escassez. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Eu quero te convidar a ficar em pé. E curvar a sua cabeça diante do Senhor. Irmãos, e nós estarmos respondendo a esses questionamentos diante do Senhor. Feche os seus olhos agora. Irmãos, a palavra de Deus, ela sempre requer uma resposta nossa. O propósito da palavra de Deus é que ela não volte vazia, mas alcance o propósito para o qual ela foi liberada. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite, individualmente, somos filhos de Deus. E o Senhor tem um propósito específico com essa palavra na vida de cada um dos seus filhos. E uma resposta a ser dada. Fale com o Senhor agora, reagindo a essa palavra e respondendo. Você é uma pessoa que deseja, que tem tido o seu coração tomado pelo desejo de que seja construída em você a cidadania do reino de Deus. Responda ao Senhor. Irmãos, nesse momento, pode ser que nós vamos precisar nos arrepender. Pedir que o Senhor nos perdoe. Confessar que ainda há indiferença em nós sobre isso. Fale com o Senhor agora.
Responda ao Senhor agora. Você tem vivido de maneira tal a considerar-se seus interesses e suas atitudes cotidianas têm levado você a adquirir tesouros nos céus? Há no seu coração desejos pelos tesouros dessa terra? Irmãos, por vezes vai ser um momento em que você vai ter que entregar os seus desejos pelos tesouros dessa terra. Se o Senhor tiver para você, que Ele tenha. Mas o nosso coração precisa estar no lugar correto. Eu não os desejo. Eu estou satisfeita no Senhor. A minha fonte de satisfação. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Senhor, faz de nós um povo, Deus, que a nossa satisfação esteja no Senhor. Que o Senhor seja a nossa fonte de satisfação. De modo que nós sejamos um povo que lidamos com as coisas desse mundo, sustentados pela força do Senhor, mas não porque nós desejamos elas. Senhor, que nessa manhã, Pai, o coração do Senhor, o Senhor venha conquistar o nosso coração, Senhor, para vivermos, entrarmos num lugar de descanso, de que o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de nós. Senhor, faz esse momento de oração em que nós estamos te buscando, um momento de revelação, Senhor, de entendimento espiritual, de que nós temos verdadeiramente um Pai e que Ele cuida de nós. Quanto a nós, Senhor, cabe-nos te buscar e todas as coisas nos serão acrescentadas. Pai, nós queremos ser uma igreja. Senhor. Senhor, nós queremos olhar para nós, sabemos que nós somos a sua noiva. E queremos gastar a nossa vida para nos adornar. De modo, Pai, que um dia em que o Senhor voltar, ou o Senhor nos levar individualmente para estar com o Senhor, nós sejamos aquela noiva que o Senhor levanta o véu e olha para nós e se alegre por falar: é tão linda minha noiva, é tão linda minha noiva. Pai, planta em nós esse desejo nessa manhã. Ajuda-nos a avançarmos um pouco mais. Tem misericórdia de nós, Jesus. Alcança um passo a mais no nosso coração nesse entendimento. É o que nós te rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Planta essa visão no nosso coração, Senhor, de que um dia o Senhor vai olhar para nós e vai se alegrar com o fruto do seu penoso trabalho.